Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Marcos, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 14 até o 21. Marcos 8, dos versículos 14 até o 21. Já vou fazer a leitura com vocês, mas todos nós temos visto que 2020 tem sido um ano diferente, né? Um ano desafiador, e a gente acabou de chegar na metade dele. Então vamos que vamos com força, vamos continuar, vamos sabendo que o Senhor está com a gente. E eu estava lembrando disso, nessa questão de pensar nesse filme que está passando na nossa cabeça, nas histórias. E eu me lembro muito bem do primeiro culto que nós tivemos aqui nesse auditório. Você lembra que dia foi? Isso foi quando a gente mudou. Antes disso a gente teve um culto aqui. 31 de dezembro de 2019. Eu lembrei muito desse culto, porque por mais que a gente fale, 2020 não está sendo muito legal com a gente, e outro dia me mandaram a gente recebe muito meme, né? Pelos grupos de WhatsApp, diz que 2020, se fosse um abacate, ia ser puro caroço. Tinha um abacate cortado no meio e ele era todinho caroço, tinha um pouquinho só de fruta em volta. Mas eu me lembro bem que no dia 31 de dezembro de 2019 nós oramos por esse ano. Amém. Nós oramos por 2020. Nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos esse ano e nós pedimos, Senhor, nos faz viver algo novo. Traz a tua vontade para as nossas vidas, traz o teu querer para as nossas vidas. Só que a gente tem muita dificuldade em ver Deus nos nossos problemas. Tem um autor que chama isso do megafone de Deus, né? Porque Deus tem uma estratégia, Deus tem uma maneira de falar, de trabalhar com a gente. Porque a gente, quem sabe, ouve Deus sussurrando quando está tudo bem. A gente ouve Deus falando quando a gente está enfrentando algumas situações, mas a gente ouve Deus gritando quando a gente está enfrentando problemas, quando a gente está passando por dificuldades. Então, no dia 31 de dezembro de 2019, nós estávamos aqui na igreja, orando por 2020. E nós falamos naquele dia, eu compartilhei uma palavra falando sobre passado, presente e futuro. E eu fui buscar o esboço desse dia, e no futuro, no ponto futuro, naquele dia eu falei que os planos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. E eu busquei o texto que está em Isaías 55:9, que diz o seguinte: assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima dos seus. Então não é só que o plano de Deus é diferente do nosso, não é só que é outra coisa. Assim como o céu é superior à terra, assim os planos de Deus são superiores aos nossos. Então, se nós estamos enfrentando e passando por situações como as que nós estamos passando durante esse ano, saiba que esse é o plano de Deus para a tua vida. Saiba que o Senhor nos permitiu viver o que nós estamos vivendo, e Ele tem propósitos maiores. Ele tem propósitos e situações que nós vamos viver em razão de tudo aquilo que nós estamos experimentando, em razão de tudo aquilo que nós estamos enfrentando. E nós falamos também de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Será que hoje, enfrentando o que você está enfrentando, você consegue ver essa palavra e tomar ela como uma verdade para a tua vida? Porque nós temos falado muito aqui de sermos intencionais. Então não são as circunstâncias que vão falar para a gente se Deus está ou não está, se a gente está fazendo certo ou não está. A gente sabe que nós estamos plantados, não enterrados, plantados no lugar onde o Senhor tem para nós, fazendo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E muitas vezes, todas as conversas que nós temos, muitas vezes nós vemos as pessoas notando que o Senhor colocou pessoas, situações, famílias em seus corações, e o Senhor tem nos chamado para que a vida dEle continue fluindo através de nós, para que pessoas sejam alcançadas e vidas sejam transformadas, e o amor de Deus seja transformador, independente daquilo que nós estamos vivendo.
Porque nós queremos essas mudanças, nós queremos viver esse novo do Senhor, mas sempre que essas mudanças sejam coisas que nós possamos entender, sempre que sejam coisas que nós consigamos ver sentido. Só que quando eu olho, e a gente vem falando muito de nós nos aproximarmos de Jesus, andarmos com Ele, sermos cobertos do pó do caminho de Jesus, e eu falo muito disso, é um ditado que fala justamente disso, de quando você é escolhido por um rabino, você passa a segui-lo, e por onde ele vai, você vai, onde ele passa, você passa, com quem ele está, você está, a tal ponto de você ser coberto do pó do caminho do seu mestre. Então nós vemos que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, todas as pessoas que andavam perto dele, foram desafiadas. Nunca era cômodo, nunca era tranquilo, nunca. E nós, quando nós somos desafiados por decidirmos andarmos perto do Senhor, quando nós somos desafiados por decidirmos nos aproximar, nós nos amedrontamos. Nós temos medo e muitas vezes queremos voltar atrás. E mais uma vez eu digo, não estou aqui falando, apontando o dedo. Quando eu falo para vocês, eu falo daquilo que eu estou vivendo, porque eu venho de uma situação em que eu muitas vezes pensei e falei para a Érica, doeu demais. Ser transformado num testemunho vivo, eu não imaginei o que ia acontecer comigo quando eu preguei aquela palavra. E muitas vezes quando a gente está passando por situações que vão nos desafiar, que vão nos levar a viver aquilo que a gente jamais tinha vivido antes, nós nos amedrontamos. E nós literalmente fugimos do lugar do milagre. Porque nós não temos o controle. Se tem algo que 2020 está mostrando é que nós não temos controle de nada. E quando nós somos levados pelo Senhor para esse lugar do milagre, onde nós não temos o controle, nós nos amedrontamos. Sabe aquele menino que é dono do brinquedo, e a gente falava muito disso, falava assim, não quero mais brincar, dá aqui minha bola que eu vou embora. Muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. O Senhor nos trouxe, nos plantou, nos mostrou a situação que Ele tem para a gente. E quando dói, quando a gente não entende, quando a gente não tem o controle na mão, a gente fala, eu não quero mais. Hoje muitos estão incomodados porque não conseguem entender o que está acontecendo. Não conseguem ver, perderam o controle. Preocupações com família, com trabalhos, com relacionamentos, com moradia, preocupações que não terminam mais. E essa passagem que a gente vai ler aqui agora, me fala um pouco disso. Do porquê a gente vive tão preocupado. De quais são as perguntas que muitas vezes a gente tem, quando na realidade a gente tem que aprender com Jesus. E é o que esse texto vai mostrar para a gente. Marcos, capítulo 8, dos versículos 14 até o 21, diz o seguinte: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe respondeu, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não lembram? Quando eu parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E eles lhes disse, vocês ainda não entendem? Olha que coisa, eles estão perto de Jesus, e como a gente já falou aqui, como era desafiador estar perto de Jesus. Eles estavam vendo milagres, eles estavam vendo Jesus fazer tudo o que Ele fazia. E muitas vezes um simples questionamento que eles estavam fazendo ali fez com que Jesus reagisse desse jeito. Vocês não estão entendendo o que mais precisa acontecer, o que mais eu preciso fazer para que vocês entendam. Jesus estava vindo dessa situação da segunda multiplicação dos pães e peixes. Ele tinha entrado naquele barco e surgiu essa conversa, surgiu essa discussão no barco. E nesse momento Jesus fala, cuidado com o fermento.
Primeiro ele fala do fermento dos fariseus e depois ele fala do fermento de Herodes. E existem várias passagens na Bíblia que nós vemos essa comparação, o uso da figura do fermento. E sabe por quê? Porque o fermento, ele afeta toda a massa. Ele transforma, ele faz com que ocorra um processo ali naquela massa para que ela cresça, mas toda a massa sempre é afetada pelo fermento. E no caso dos fariseus, eles eram religiosos que estavam sempre questionando o que Jesus fazia. Eles tentavam trazer dúvida, eles tentavam trazer questionamentos, eles tentavam tirar a confiança naquilo que Jesus estava fazendo. E com isso, eu vejo Jesus aqui trazendo um primeiro ensinamento para todos nós. Cuidado com o fermento. Cuidado com aquilo que você tem permitido ter espaço na tua vida. Cuidado com aquilo que você tem colocado como ingrediente, buscando resultados na tua vida. Porque aquilo que você coloca, atuando como fermento, pode fazer com que toda a massa seja contaminada. Com que tudo aquilo que você está vivendo seja afetado por esse fermento, que nesse caso aqui dos fariseus era o quê? Descrença, orgulho, arrogância, quem sabe ingratidão, quem sabe pecados, atitudes que nós temos nas nossas vidas que precisam ser eliminados da nossa vida. Porque toda vez que nós colocarmos algo assim, toda vez que nós adicionarmos esse fermento, esse ingrediente, ele vai afetar toda a massa. Aquilo que você tem falado, aquilo que você tem feito, a maneira como você tem reagido, isso pode fazer com que toda a massa seja afetada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode decidir colocar como fermento na tua vida coisas boas. Você pode decidir colocar alegria. Você pode decidir viver e atuar com fé, com gratidão, com humildade, sabendo que isso também vai transformar a tua vida. Nós vivemos isso de uma maneira muito prática. Tem muita gente que tem mais intimidade, às vezes chega perto e fala assim: poxa, mas vocês não têm problemas? Vocês parecem que tudo está sempre bom, tudo está sempre certo. Não é questão de que está tudo sempre certo e de que está tudo sempre bom. Quem está perto também sabe que as dificuldades são enormes, mas nós decidimos os ingredientes que nós vamos colocar em toda receita que nós fazemos na nossa vida. E toda vez que a gente vai colocar o fermento, a gente escolhe a alegria, a gente escolhe a fé, a gente escolhe a gratidão, a gente escolhe aquilo que vai afetar toda a massa, porque nós sabemos os resultados que nós queremos na nossa vida. Se você quer resultados bons, use bons ingredientes. Se você tem visto acontecerem coisas que você não gosta na tua vida e que você não quer mais que estejam aí, mude os ingredientes hoje. Elimine da tua vida, quem sabe, algum desses itens que eu falei ou algum que eu nem falei que você sabe que existe na tua vida. Mas elimine a descrença, elimine o orgulho, elimine a arrogância, elimine o pecado e viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E é daí que vem a nossa esperança. É daí que vem a nossa força. É daí que vem aquilo que não nos permite parar, que não nos deixa desistir e que faz com que sempre a gente queira seguir e viver mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que a gente esteja enfrentando uma pandemia, ainda que nós estejamos passando por crise, ainda que algumas pessoas estejam ficando pelo caminho, a nossa esperança vem daquilo que o Senhor nos falou. A nossa esperança vem daquilo que o Senhor nos prometeu. E os nossos olhos estão postos nele. Os nossos olhos estão na cruz, porque o Senhor não se entregou para que eu vivesse derrotado. O Senhor não se entregou para que eu vivesse triste e desagradecido. O Senhor se entregou porque Ele sabia o que Ele ia fazer na minha vida e através dela. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu vejo aqui nesse texto que o Senhor pode operar um milagre mais de uma vez. Nós vemos aqui no capítulo 8, a partir do primeiro versículo, a palavra nos falando da segunda multiplicação de pães. E nós vemos aqui, alguns teólogos se confundem dizendo que foi o mesmo milagre contado de dois pontos de vista diferentes, mas o Senhor é quem nos fala que Ele fez isso 2 vezes. Jesus primeiro alimenta 5.000 pessoas com 5 pães, e sobram 12 cestos. Ele mesmo falou aqui no texto. E depois ele alimenta 4.000 pessoas com 7 pães e sobraram 7 cestos.
Nós vamos falar um pouquinho do porquê desses números. E nós já vivemos, muitos de nós aqui, já vivemos o cuidado de Deus antes nas nossas vidas. E isso, em determinados momentos, tem que nos fortalecer. Temos que lembrar que Ele já fez e Ele pode fazer novamente. Existe um hino que nós cantamos aqui de vez em quando que fala: eu sei que o Senhor fará outra vez. Lembre-se, traga à tua memória aquilo que te dá esperança, traga à tua memória o que te ajuda a seguir, o que te enche de força, o que te enche de alegria. E muitas vezes nos lembrarmos daquilo que o Senhor já fez, do cuidado dEle sobre as nossas vidas, da promessa dEle para as nossas vidas, não nos deixa parar. Eu já dividi essa experiência com vocês aqui algumas vezes. Quando eu morava na Espanha, eu saía para correr todos os dias. Durante 2 anos eu corria todos os dias. Podia estar nevando, podia estar calor, podia estar do jeito que fosse. E eu saía para correr 10 quilômetros todos os dias. E tinha dia que era muito difícil de sair. Um dia como ontem, né? E é engraçado, viu? Quando se vocês chegarem na minha casa, vocês vão me ver de roupa de esporte. Se você chegar à tarde e eu tiver de bermuda e camiseta de correr, significa que eu levantei, coloquei e não consegui sair ainda. Ontem eu passei o dia inteiro de shorts e camiseta de correr e não fui correr. Mas de manhã, a primeira coisa que eu faço, a minha atitude é colocar os shorts e a camiseta de correr. Ontem eu não consegui ir. Normalmente eu ponho, saio para correr, volto e já me troco. Mas eu lembro, na Espanha isso acontecia muito. Às vezes eu estava desanimado, não tinha força, ou começava a correr e queria parar. E era interessante, porque eu começava a me lembrar das promessas do Senhor. Durante a corrida, começava a pensar no que a gente estava vivendo, nas igrejas que a gente estava plantando, no que nossos filhos estavam vivendo, naquilo que o Senhor tinha prometido para a gente, as situações em que nós havíamos vivido o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E era interessante, porque aquilo me enchia de força, me enchia de ânimo, e muitas vezes eu estava com vontade de parar e começar a caminhar, e quando eu lembrava daquilo que o Senhor tinha feito, quando eu lembrava do cuidado de Deus sobre a minha vida, aquilo o resultado era imediato. E imagina, num exercício físico aquilo tinha efeito sobre a minha vida. E eu quero te dizer que aquilo que o Senhor já fez sobre a tua vida, aquilo que o Senhor já te prometeu, o Senhor está nos mostrando aqui que Ele pode fazer outra vez, que nós podemos viver esse cuidado novamente sobre as nossas vidas. Nos 2 milagres existiam muitas pessoas, e isso naquele cenário era um problema, porque não tinha comida para essas pessoas. Eles não tinham o que comer, não tinham onde comprar. Nos 2 milagres, num tinha 5.000 pessoas e no outro 4.000 pessoas. E onde Jesus chegava, se aglomeravam pessoas, se juntavam pessoas. E muitas vezes, no teu chamado, naquilo que o Senhor tem para a tua vida, isso envolve a aproximação de pessoas. E quando vem pessoas, muitas vezes, onde tem gente, tem problema. E quando você vê as pessoas chegando, muitas vezes você dá as costas e quer se afastar. Você dá as costas e quer se isolar. E eu não estou falando dentro do contexto de pandemia e tal, mas que você possa continuar mostrando cuidado, independente da época e das situações que a gente tem vivido. Porque uma comunidade, e a gente tem isso muito claro aqui na vida, é um lugar onde existe comunicação. Mais do que nunca a gente vem aprendendo que não é o prédio, não é a reunião presencial, não é que a gente está junto. Tem muita gente tem pessoas que eu não vejo há 4 ou 5 meses. Mas eu sei o que está acontecendo, eu sei como eles estão, eu sei onde eles estão. Porque comunidade é onde existe comunicação. E mais do que nunca nós temos vivido isso na prática, a gente tem vivido isso na pele, sabendo que nós estamos sim no lugar onde o Senhor nos colocou, e nós estamos cuidando das pessoas que Ele tem nos confiado. Mas nesse milagre aqui, no segundo milagre que a gente está vendo aqui, se você vê no versículo 2, nós vemos que o milagre começou com uma palavra, com um sentimento, o próprio Jesus falando. O milagre começou com compaixão. Jesus no versículo 2 diz o seguinte: tenho compaixão dessa multidão. E muitas vezes a gente quer viver milagres pensando só na gente. A gente quer viver milagres preocupado só com a gente. Mas Jesus está nos mostrando aqui. Ele começou. Ele, antes de viver aquele milagre, de experimentar aquele cuidado de Deus, Ele falou: tenho compaixão. Sabe o que é compaixão? É cuidado das outras pessoas com ação.
é cuidado fazendo algo pelas pessoas. Porque nós vemos inclusive Jesus, se você voltar um pouquinho aí as folhas da tua Bíblia, em Mateus capítulo 25, quando a palavra do Senhor está nos falando do julgamento das nações, ele fala o seguinte: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me vestiram, me visitaram. Essa é a palavra, isso é compaixão. Você vê uma necessidade e você agir para ir de encontro à satisfação dessa necessidade, à transformação da vida daquele que está passando por isso. Eu fui buscar o conceito de compaixão também no dicionário, que diz o seguinte: sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia, e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. O milagre nesse lugar começou com compaixão. Por isso, nesse momento, eu quero te dizer, se você tem mostrado tanta preocupação somente com você, somente como você vai passar por isso, somente como você vai superar isso, comece a colocar o eu um pouquinho de lado e começar a servir e buscar atuar com compaixão. Eu falei aqui a semana passada, o quanto o Senhor mudou a minha realidade naquele momento, porque eu coloquei o eu de lado e comecei a servir. Alguns dos maiores milagres que eu já vivi na minha vida, com relação ao cuidado de Deus, para as feridas que eu estava sentindo, que estavam me machucando, que estavam me sufocando, que estavam me impedindo de seguir. Os maiores milagres que eu vivi, foi quando eu atuei com compaixão, quando eu coloquei o meu eu de lado e comecei a servir, comecei a me entregar para que o Senhor pudesse cuidar de outras pessoas através da minha vida. Mas muitas vezes a gente faz a pergunta errada, porque em ambas as situações, em ambos as passagens dos milagres, os discípulos fizeram a pergunta errada. E por isso eles viviam tão preocupados. E quem sabe você está fazendo a mesma coisa hoje, e está vivendo preocupado, não conseguindo viver uma confiança que o Senhor realmente, se Ele já fez, Ele pode fazer novamente, e se Ele nunca fez, Ele pode fazer pela primeira vez na tua vida. E sabe qual era a pergunta errada que eles faziam? Como vamos alimentar tanta gente? Onde nesse lugar podemos conseguir comida? Com tão pouco recurso que a gente tem aqui na mão, como a gente vai fazer? Eles só olhavam para o que eles não tinham. Eles só lembravam do que eles não conseguiam. Preocupação é produto de perguntar a pergunta errada. Quando você vive desse jeito inquieto, preocupado, é porque você está fazendo a pergunta errada. E a palavra do Senhor é quem me fala, é quem me diz em Mateus 6, do 31 ao 34. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou como vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Preocupação sempre começa com a pergunta errada. Preocupação sempre vai começar quando você aborda o tema pelo lado errado. E eu gosto muito de lembrar de Moisés com seus isis. Sabe por quê? Porque eu me identifico. E quem sabe hoje nós estamos cheios de isis também. E se o dinheiro acabar? E se eu não conseguir o que eu queria? E se as crianças me deixarem louco no meio dessa pandemia? E se meus planos não acontecerem? E se eu não conseguir concluir? Como eu vou pagar minhas contas? Nós somos cheios dos isis. Mas Jesus, Ele responde fazendo a pergunta certa. Ele sempre fazia a pergunta certa. Nessa passagem aqui que a gente acabou de ler, Jesus olha para ele e fala assim, para eles e fala o seguinte: quantos pães vocês têm? Jesus não olhava e não perguntava o que eles não tinham, ele perguntava o que eles tinham. E o Senhor está te perguntando hoje: o que você tem na tua mão? O que você tem na tua vida? Quantos pães
você tem? Quando você faz essa pergunta, ao invés de se preocupar, você começa a trabalhar buscando e percebendo aquilo que você tem. Porque a gente gosta de responder rápido: não tenho nada, não posso nada. E muitas vezes hoje com as redes sociais a gente fica dando like nos pães que as outras pessoas têm, de acordo com as histórias que eles contam, da perspectiva que eles contam. Também é fácil viver o que ele está vivendo, tendo o que ele tem, né? Viajando para onde ele viaja, fazendo o que ele faz, tendo a família que ele tem. E a gente vive dando like nos pães dos outros. Mas o Senhor hoje vem e te pergunta: quantos pães você tem? Deixa de se preocupar e começa a trabalhar, começa a se envolver, começa a lembrar aquilo que você tem hoje na tua mão. Não é que vai chegar, não é que vai ter, já está na tua mão. O Senhor estava com os discípulos naquele barco e eles achavam que não tinha nenhum pão. De repente lembram que tem um. Quando a gente busca e quando a gente percebe que a gente tem algo, a chave vira, o comportamento muda. Em vez de você estar reclamando do que você não tem, você começa a agradecer pelo que você tem. Você começa a agradecer porque sabe que o Senhor tem cuidado de você. E quer saber? Muitas vezes hoje a gente ouve as pessoas: mas por que não acontecem mais milagres? Porque milagres não começam com reclamação. Milagres não começam com você falando só do que você não tem. Eles começam comigo percebendo o que eu tenho. Sabe quando o Senhor te coloca nesse lugar onde o milagre vai acontecer e você não quer, porque não é o lugar que você gosta, não é a condição que você queria, não é o sonho que você tinha, mas o Senhor te coloca nesse lugar, e nesse lugar você tem que perceber: o que eu tenho? O que o Senhor me deu? O que Ele colocou na minha mão? E é interessante porque quando a gente lê aqui esse texto, nós vemos que depois aparecem inclusive alguns peixes. O Senhor começa perguntando simplesmente dos pães: quantos pães vocês têm? E quando eles vão procurar e acham aquele pão, eles acham também alguns peixes. Quando você começar a procurar pelo que você tem, você vai achar inclusive mais do que você imaginava que você tinha. Você vai saber que o Senhor colocou nas suas mãos mais do que você pensava que você tinha. Seja agradecido. Enquanto você procura os pães que o Senhor está te perguntando: quantos pães você tem? Aleluia. Eu tenho certeza que você vai achar muito mais do que o que você está procurando. Eu tenho certeza que você vai ter motivos para agradecer ao Senhor. E para saber que Ele tem colocado nas tuas mãos aquilo que você precisa para viver aquilo que Ele tem. A gente sempre usa Moisés nesse caso, né? Porque ele está diante de Faraó com uma vara, achando que não tem nada. E o Senhor pergunta: o que você tem na tua mão? E ele fala: uma vara. Fala: então joga ela no chão e você vai ver o que vai acontecer. Já está na tua mão. Não é que precisa acontecer, não é que precisa chegar. Só que tem um detalhe: quando os discípulos notam que eles têm pães e peixes nas mãos, eles notam que eles tinham algo, eles notam algo também, que era insuficiente. Só que era insuficiente nas mãos deles. Enquanto estiver nas tuas mãos, nunca será suficiente. Aquilo que o Senhor te deu, aquilo que Ele está te trazendo, aquilo que Ele está te levando a viver, nunca vai ser suficiente na tua mão. Porque enquanto está na tua mão, vai depender daquilo que você controla, vai depender daquilo que você pode, vai depender daquilo que você sabe. E mais uma vez eu quero te falar, 2020 está nos mostrando o quanto nós não controlamos nada. E no momento em que a gente se vê em situações assim, dependendo do nosso controle, vendo que não tem controle nenhum, a gente colapsa. A gente trava. A gente não sabe o que fazer. Mas quando nós entregamos nas mãos de Jesus, e é interessante como Jesus fazia, porque Ele falava: vê quem tem, né? E toda vez que os discípulos traziam o que eles tinham achado e colocavam nas mãos de Jesus, o que Jesus fazia sempre, em primeiro lugar? Ele agradecia. Eu nunca vi Jesus falando: mas é só isso aqui que vocês encontraram? Não, não era o que Ele fazia. Seja o que fosse. Tem 4.000 pessoas e tem um pão. Ele pegava e agradecia. Aleluia. Ele pegava nas mãos e Ele agradecia. Depois,
ele partia e então ele entregava de volta para os discípulos. Ele colocava nas mãos deles. Nos 2 milagres a multiplicação acontece na mão dos discípulos. Olha que loucura, Jesus recebia aquilo nas mãos, agradecia ao Pai, partia e entregava para os discípulos. E eu fico imaginando, os discípulos entregando aquela porçãozinha de pão que eles tinham recebido. E eles entregavam para um, entregavam para outro, entregava para outro. E eles eram humanos. Eu tenho certeza que você faria a mesma coisa. De repente, quem sabe eles começavam a baixar o olho e falava, ou ia olhar se tinha mais. E toda vez que eles baixavam o olho, tinha mais um pedaço. E eles baixavam e tinha mais um pedaço. E eles baixavam e tinha mais um pedaço. Todas as vezes que você confiar, que você entregar nas mãos do Senhor, tudo aquilo que você necessita, o Senhor vai trazer para a tua vida. Todas as vezes que eles olhavam, eles tinham aquilo que eles necessitavam. Mas a multiplicação acontece com algo que você tem na tua mão. Por isso hoje é muito importante você responder essa pergunta de Jesus: quantos pães você tem? O que você tem hoje na tua mão? O que você tem hoje na tua vida? Nota isso e coloque, quando você descobrir, ainda que seja algo que para você parece insuficiente, coloque nas mãos do Senhor e viva o milagre que Ele tem para você. Com aquilo que você tem na tua mão, você vai conectar. Com aquilo que você tem na tua mão, você vai interagir, você vai compartilhar com aqueles que estão à tua volta. Como a gente vive isso aqui de uma maneira especial. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim: nossa, mas ela é tão diferente de mim. Mas do jeito que ela é, com aquilo que o Senhor colocou na mão dela, ela se conecta, ela permite que o amor de Deus, que a vida do Senhor flua através da vida dela. Aleluia, o lugar dos milagres. É um lugar onde nós vemos que Jesus veio para todos. É outra lição que eu aprendo dessas 2 multiplicações. Porque o primeiro milagre, da multiplicação dos pães, aconteceu num território judeu. E o segundo milagre acontece num território gentil. No primeiro foram 12 cestos. E aqui nós vemos a representação das 12 tribos de Israel. No segundo milagre, sobram 7 cestos. E estes 7... o 7 representa algo completo, algo perfeito. E Jesus é o pão da vida, e Ele veio para todas as pessoas. Olha que coisa, o primeiro milagre Ele faz para os seus, e o segundo milagre, meses depois, Ele faz para aqueles que não eram considerados os seus. E com isso Ele estava nos ensinando que Ele veio para todas as pessoas. Não somente para aqueles que falam como você, que acreditam no que você acredita, que andam por onde você anda, que fazem o que você faz, mas Ele veio também para aquelas pessoas que não têm nada a ver com você. Jesus veio para que todos fossem alcançados, para que todos pudessem viver esse amor, para que todos pudessem sentir esse cuidado sobre as suas vidas. Ele veio para todos. Jesus ama a todos. Todos são seus filhos. E lembre-se, Jesus recebia, agradecia, partia e devolvia. Sempre Ele fazia desse jeito. E é o que a cruz nos ensina. Que todos aqueles que estejam famintos encontrarão nele o que eles necessitam, para saciar as suas necessidades. Todos aqueles que estejam famintos, todos aqueles que estejam necessitados na cruz, eles vão encontrar o cuidado que Jesus veio para mostrar por cada vida, por cada pessoa. Muitas vezes esse partir acontece nas nossas vidas. É o que Ele fez com os discípulos e Ele vai fazer, Ele está fazendo hoje isso também nas nossas vidas. Ele toma, Ele nos abençoa, Ele nos parte. Mas o partir significa que Ele vai nos usar mais e multiplicar o que Ele quer fazer através das nossas vidas. Por isso hoje, se você está sendo partido, se você está sendo quebrado, se você está vivendo algo tão longe daquilo que você esperava, levanta a tua cabeça e agradece, porque o Senhor vai multiplicar o efeito que Ele queria produzir através da sua vida. Nós somos partidos, aleluia, para que Ele possa nos usar mais e mais. Amém. Nós estamos em uma temporada onde não temos como continuar como nós estávamos. E a gente tem falado tanto disso aqui, porque nós acreditávamos ter algum controle, e nós estamos vendo que nós não temos. Por isso hoje eu quero te convidar, para que você possa se lembrar daquilo que Deus já fez.
para que você possa se lembrar das promessas do Senhor para a tua vida. Muitos nem imaginavam que estariam vivendo o que estão vivendo hoje no seu relacionamento com Deus. E eu quero te animar a se aproximar cada vez mais. Quantas famílias estão com a gente aqui online, que não viviam, que não conheciam isso antes. E eu quero te animar, eu quero te falar, se aproxime mais e mais e mais, e permita que o Senhor continue te cuidando, continue te curando, continue te restabelecendo, te levantando, porque o que Ele vai fazer depois, através da tua vida, é algo maravilhoso, é algo grandioso, onde mais e mais vidas serão alcançadas, serão tocadas, para que essa mensagem da cruz, que é para todos, aleluia, seja ouvida em muitos lugares. Há umas semanas atrás, quando nós chegamos em casa, eu falei para a Érica, nós vamos viver por isso, nós vamos respirar isso, falar do Senhor para quantas mais pessoas nós pudermos, levar o maior número de pessoas com a gente para o céu, porque para isso nós estamos aqui, para isso nós fomos plantados nesse lugar, e para isso o Senhor vai nos capacitar. Quando nós estamos vivendo o propósito, quando nós estamos vivendo o porquê, o Senhor traz tudo aquilo que é necessário para que isso aconteça. Lembre-se do que Deus já fez, lembre-se das promessas e saiba que ainda que o que você tenha na tua mão seja insuficiente, se você entregar nas mãos de Deus, o milagre vai acontecer. A transformação vai acontecer. Aquilo que você não podia fazer, aquilo que você jamais veria pelas tuas próprias condições, você vai começar a ver. Jamais se esqueça do que Deus fez e do que Ele pode fazer na tua vida. Jamais se esqueça disso. Ele cuida de nós e muitos estão precisando ouvir e viver esse cuidado de Deus. E isso vai acontecer através da tua vida. Você sabe as pessoas que o Senhor tem colocado no teu caminho. Você sabe as pessoas que o Senhor tem colocado no teu coração. Você sabe as pessoas que muitas vezes não têm saído do teu pensamento. Muitas vezes você tem tentado evitar e mudar a abordagem, mudar a realidade do que você tem vivido com essa pessoa. Mas o Senhor tem colocado ela no teu caminho. Por isso compartilha o amor. Compartilha aquilo que o Senhor tem colocado. Compartilha e aproveita da oportunidade que o Senhor tem trazido para a tua vida. E permita que essa vida flua. Permita que o amor de Deus seja manifestado através de você. Permita que o propósito de Deus seja vivido na tua vida. E saiba que Ele vai transformar a tua realidade. Que Ele vai te fazer viver coisas novas, Ele vai te trazer promessas, Ele vai te trazer novas situações na tua vida que você jamais imaginou viver antes. É o que nós temos visto, é o que nós temos vivido. Paulo em Romanos 1:16, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. O Senhor veio para que todos pudessem viver e experimentar esse amor. Permita que isso aconteça através de você. Desde o primeiro dia da vida, eu falei que eu tinha segundas intenções com vocês. Eu falei que eu queria que as vidas de vocês se transformassem num testemunho vivo. Não existem espectadores aqui nesse lugar. Todos os que estão aqui, todos os que foram trazidos a esse lugar, foram trazidos com um propósito, com um porquê. Permita que o Senhor te toque, permita que o Senhor te leve a viver isso de uma maneira autêntica, de uma maneira verdadeira. E você vai experimentar uma nova realidade que você jamais viveu antes na tua vida. Mude as perguntas hoje. Deixe de perguntar simplesmente daquilo que você não tem. E comece, assim como Jesus, a perceber aquilo que você tem, sabendo que é Ele quem coloca isso nas tuas mãos, sabendo que é Ele quem te dá tudo aquilo que você precisa para viver o propósito dEle na tua vida.